Olá pessoal, boa noite. Estou entrando aqui mais uma vez ao vivo para a gente fazer a nossa entrevista hoje com o pré-candidato a vereador aqui de Jaboatão, Augusto Ribeiro. Ele já está aqui entrando na nossa live. Enquanto isso, quem estiver entrando aqui já pode ir enviando aqui pelo aviãozinho embaixo para os amigos, para as pessoas que você queira que acompanhem a nossa live. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui o pré-candidato a vereador de Jaboatão, Augusto Ribeiro, entrar aqui na nossa live para a gente bater um papo legal, falar sobre as propostas políticas nessa pré-campanha e a gente vai conversando. Vocês podem também deixar aqui os comentários de vocês embaixo, tem uma interrogação, é só vocês mandarem as perguntas e os comentários também de vocês. O pré-candidato já está aqui na nossa live, a gente vai convidar ele aqui para entrar. Lembrando a vocês que é proibido pedir qualquer tipo de voto, como também é proibido fazer qualquer tipo de ofensa moral a outros pré-candidatos. Vamos agora aqui convidar o pré-candidato Augusto Ribeiro. Ele está entrando aqui. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Convidamos aqui. Opa, boa noite. Boa noite, Mari. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer estar com você aqui, viu? É uma honra poder estar com você e bater esse papo maravilhoso nessa noite. Nossa, o prazer é nosso também. Vai ser muito legal a gente conhecer mais sobre suas propostas aqui para o nosso município de Jaboatão. Tenho certeza que vai ser uma noite, né, de projetos muito legais para a gente conhecer. Com certeza. Para mim também é uma honra estar com você e boa noite a todos os seguidores. Ao grande amigo aqui, eu acabei de ver, jornalista Azaf Saboia, que acabou de mandar um tchauzinho aqui também, que está assistindo aqui. Um abraço, meu grande amigo também. É um prazer, Mari. De verdade estar com você. Um abraço para o Gessé também e para todos aí que fazem o Jaboatão Tem. Nossa, muito obrigada. Um cheiro também para a SAF, grande amigo, grande jornalista e sempre apoia muito a gente aqui no Pernambuco todo. No Jaboatão tem, até confundi os blogs. Ele colocou aqui perto mesmo, Mari. Eu tô vendo. Augusto, Augusto, primeiramente, né, para todo mundo te conhecer, quem ainda não conhece, quem é Augusto Ribeiro? Vamos lá. Bom, eu costumo dizer que Augusto Ribeiro é um sonhador. Acredita sempre que existe uma possibilidade de melhorias em nosso município, Uhum, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. Né? Porque eu acredito que sem a confiança nada a gente consegue fazer nessa vida, né, Mari? uhum, E Augusto Ribeiro, eu sou nascido no Recife, né? Aos 2 anos de idade me mudei para o bairro de Muribeca, que hoje, infelizmente, está da forma que está, né? O nosso querido bairro de Muribeca. E um bom tempo depois, acho que uns 3 anos após a minha ida para lá, dos 2 anos, com 5 anos de idade, fui morar no bairro de Marcos Freire, né? uhum. E, em sequência, com meus 8 a 10 anos de idade, me mudei para o bairro de Barra de Jangada e me encontro até hoje aqui morando em Barra de Jangada, né? Eu sou professor da rede estadual de educação, né? Sou professor de ciências humanas, né? Especificamente na área de geografia e sociologia, né? Sou graduado em gestão de recursos humanos também, pós-graduado em gestão pública, né? Também sou pós-graduando em docência do ensino superior e graduando, olha aí, e graduando também em licenciatura plena em História pela Universidade de Estácio de Sá, né? Então, assim, o Augusto Ribeiro é uma pessoa que acredita na grande verdade que existe ainda esperança neste mundo, né? Por mais que nós assim possamos perceber que, infelizmente, o mundo tem tomado alguns rumos diferenciados, né? Por mais que as tradições tenham muitas vezes saído do seu foco, por mais que as pessoas tenham desacreditado muitas vezes da vida, e quando eu falo da vida, eu falo em um todo, Mari, né? Mas, mesmo assim, Augusto se mantém naquela credibilidade de que podemos sim mudar uma realidade do nosso município, do nosso estado. E quando eu falo isso, não é só na área pública, né? Porque eu também sou coach de formação, né? Com ênfase mais na área de gestão pública, né? E liderança. E eu sempre falo uma coisa para todos os meus clientes. Eu digo a eles o seguinte: a esperança que você tem em você mesmo é o que vai fazer você se mover para conquistar o que você tanto sonha. Então, eu sou um sonhador, uma pessoa que acredita realmente em dias melhores para tudo nessa vida.
E Augusto, por que você decidiu se candidatar, né, se pré-candidatar, no caso, ao cargo de vereador de Jaboatão? Então, Mário, isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, inclusive, eu acho até interessante, né? Quando a gente vai nas comunidades, a gente chega em reuniões, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com o presidente, né, Eric, que é o presidente do sindicato aqui, perdão, sindicato não, dos guardas municipais, do sindicato dos guardas municipais aqui de Jaboatão, e aí, dentro dessa conversa, ele olhou para mim e fez essa mesma pergunta: Augusto, o que é que te motivou a você realmente sair como pré-candidato em Jaboatão? Então, Mari, o que me fez hoje ter essa posição, que na grande verdade é uma vontade que eu tenho há um bom tempo, né? Já venho no trabalho desde 2012 fazendo esse trabalho, né, dentro do nosso município, foi identificar que a nossa política pública hoje em Jaboatão, ela precisa ser renovada. Essa palavra renovação, ela soa muito bem aos meus ouvidos quando eu começo a andar em várias comunidades, quando eu começo a perceber hoje, infelizmente, não todos, tá, Mário? Não todos, mas uma boa parte da Câmara dos nossos vereadores que ainda não despertaram para um interesse realmente do que eles são para Jaboatão, né? E aí eu percebo que existe uma necessidade de nós mudarmos essa realidade de Jaboatão. Então, conversando com a equipe, em 2014 eu saí candidato a deputado estadual, não queria sair, mas meu presidente, né, ficou, vá lá, rapaz, saia candidato, vá, saia candidato. Na época, eu era presidente do PHS Jovem, né, o antigo PHS, hoje nós não somos mais PHS, né, pela questão de cláusulas de barreira, tivemos, né, que fundir com o Podemos, né, passei 10 anos filiado ao PHS, né, e aí pude ocupar o cargo de presidente estadual do nosso PHS Jovem. Fui também da Comitiva Nacional de Brasília, né, onde participei como secretário-geral do PHS Jovem Nacional, né, onde pude andar por vários estados, e pude sentir essa necessidade de que chegou a hora de nós renovarmos. E aí eu me contraponho, Mário, a uma definição que muita gente diz assim: você quer ser então porque você quer renovar porque você é novo. Não, vamos lá. Não é porque eu sou novo, não é porque eu só tenho 29 anos, que eu tenho 29 anos de idade, né? Não é porque eu tenho 29 anos, novinho, né? Já estou quase um prévio passando já para os isentas, né? Daqui a pouco eu chego nos isentas, né? E eu percebo o seguinte, que não é porque eu tenho 29 anos de idade que a renovação chega pela minha idade, não. A renovação pode vir por qualquer pessoa, independente de idade. A renovação não está na idade, a renovação está aqui. A renovação está no comprometimento. Então, o que despertou que hoje eu viesse a me candidatar a pré-candidata a vereador em Jaboatão foi exatamente isso. Ver a necessidade do município avançar. Ver a necessidade de termos um município onde todos possam ser participantes, onde os munícipes eles possam realmente ter voz, ter vez, né, para realmente chegar e dizer assim: olha, eu acho que aqui está errado, e ser ouvido. Porque uma coisa é ser escutado, outra coisa é ser ouvido, né? Então a gente precisa ter essa definição. Como, por exemplo, uma página de vocês, aqui como Jaboatão tem, que é tão respeitada e tão considerada dentro do município. Dessa forma, é aí onde a gente vê que Jaboatão está avançando aos poucos, e eu não quero ficar para trás, né, em relação a isso, não. Eu quero estar engajado na mudança de Jaboatão. Então foi por isso que eu decidi lançar o meu nome, que não é fácil, viu, Mari? Dá a cara para bater, para ser pré-candidato. A gente escuta tanta coisa, porque a política, infelizmente, no Brasil está desacreditada, né? Devido a tantos que não fizeram nada, poderiam ter feito muitos e, infelizmente, não fizeram. Então, dentro desse processo, eu digo a você que foi exatamente isso, Mário. A certeza de que ainda há uma esperança para a gente mudar. Então, por isso que eu lancei o meu nome como pré-candidato em Jaboatão pelo Podemos. Falando sobre política, qual é a sua visão de política? Vamos lá. Eu acho interessante quando a gente chega nessa questão da visão política. Porque hoje em dia, quando a gente fala de visão política, provavelmente vem logo na cabeça das pessoas o seguinte: direita e esquerda. Né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Por isso que o Brasil, infelizmente, ainda não está no nível que deveria estar. Porque nós somos um país em riquezas naturais, nós somos um país em riquezas econômicas, sim, também. Nós somos aí entre os 10 países do mundo em questão econômica. Então, por que o Brasil não avança? Por que Jaboatão não avança? Por que Pernambuco não avança mais do que deveria avançar? Exatamente por isso, Mari. Por essa questão das pessoas acharem que política ela se faz apenas com a questão de eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou presidente A, eu sou presidente B. Não.
Nós precisamos entender que a visão política é a visão que é a melhoria para o povo, é a melhoria para a população. Quando eu falo isso que eu vou falar agora, as pessoas às vezes tem alguns vereadores que são meus amigos, não só de Jaboatão, mas de várias outras cidades, que dizem assim: pô, mas você fica falando isso toda vez nas suas lives, você fala isso direto onde você vai dar entrevista. Eu digo, mas é verdade. Porque o que eu quero falar é isso aqui agora. As pessoas têm que entender que o povo é que é o patrão do político. Não é o político que é o patrão do povo. E aí, quando o político se comporta como o patrão do povo, achando que a hegemonia está sobre eles e o poder é deles, o que é que vai acontecer? Infelizmente, a visão política se perde. Então, qual é a minha visão política? A minha visão política é uma visão de crescimento, uma visão onde as pessoas elas possam ter realmente os seus direitos garantidos, porque a Constituição nos garante isso. A Constituição está aí para ser respeitada. 88 não chegou em vão. 88 foi necessário para realmente mudar uma realidade, até mesmo da política pública no Brasil. Então, por quê? Infelizmente, nós não temos ainda um respeito dentro da política pública brasileira. Porque a visão política de muitos se perderam. Então, eu acredito, Mário, que através dessa minha visão, tá? Essa é a minha ótica política, né? De que quando eu entendo que a minha visão ela pode até se contrapor à sua. Por exemplo, sua ideologia pode ser uma, a minha pode ser outra. Podemos ser da mesma ideologia. Mas quando passa para o máximo, quando se sai de quatro paredes de pensamentos e o campo das ideias ele vai para o lado das pessoas, então a gente tem que parar um pouquinho e dizer assim, opa, peraí, o que é que tem que prevalecer aqui? É a política para a população ou é a política em benefício próprio? Não, é a política em benefício da população. Até porque se a gente for pegar a etimologia desse nome política, né, a gente vai ver que significa o quê? A arte de governar. Então, a política é uma arte que ela tem que ser muito respeitada, tem que ser valorizada e tem que ser colocada em prática. Então, a minha visão política, para fechar essa pergunta, a minha visão política é essa. A visão de que o povo precisa ser respeitado à luz da nossa Constituição. E, Augusto, quais são os principais anseios da tua base eleitoral hoje? Vamos lá. Olha, Mari, eu acho interessante que quando a gente começa a andar pelas comunidades, né? Porque, graças a Deus, assim, nossa pré-campanha, ela tem sido uma pré-campanha de um trabalho muito, muito sólido, muito pé no chão. Eu sempre digo isso para todos os meus amigos. Não importa. Para mim, não importa cargos dentro... Quando eu digo cargos, eu digo assim, a questão de graduação de patente dentro da minha equipe. Né? Eu tenho pessoas na minha equipe que infelizmente, agora está fazendo uma travessia na vida, mas que é excelente. Mas também eu tenho pessoas que são mestrados na minha equipe. Então, assim, eu respeito todos por igual. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, aonde a gente chega, a gente procura respeitar a opinião de todo mundo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a minha base hoje, ela é uma base muito descentralizada. Né? Eu tenho uma base descentralizada nas 7 regionais de Jaboatão. Graças a Deus, em todas as regionais hoje nós temos representatividade, aonde nós podemos perceber que as pessoas, aonde a gente chega, tem uma realidade diferente. Como, por exemplo, infelizmente, né, na sociologia a gente tem essa definição de divisão de classe e que não deveria existir, mas, infelizmente, nós sabemos que vivemos num país onde existe essa divisão de classe, não só no país, mas como em todo o mundo, né? E aí o que me chama a atenção é que a verdade é, Mário, se eu chego numa comunidade, como, por exemplo, uma comunidade mais carente, não vou citar nome não por questão de respeito às comunidades, tá? Mas você chega numa comunidade mais carente de Jaboatão, qual é a maior necessidade hoje? É, por exemplo, saneamento básico. Onde nós temos o município hoje ocupando a 7ª posição como o pior município do Brasil em relação ao saneamento básico. Dentre as 100 cidades, Mário, nós estamos na 94ª posição. Nós temos esgotos hoje, por exemplo, em Jaboatão, ele é apenas 19,11% apenas disso. E de tratamento, apenas 14%. Então, você chega numa comunidade que tem um problema sério como esse de saneamento básico, é totalmente diferente de uma comunidade que tem um poder aquisitivo maior, que o cidadão ele vai parar o seu carro, ele sabe que a rua que ele vai entrar é calçada, ele sabe que quando chover não vai ter enchente na sua rua, a sua casa está livre de qualquer alagamento. Então,
Quais são as necessidades hoje que eu sinto na minha base? É bem complexa hoje. Por quê? Educação é uma base forte que a gente precisa atuar, e a gente vê a minha base, principalmente como professor, né, as pessoas cobrando muito uma atuação, e a gente vai nas escolas, a gente fiscaliza as escolas, né? Eu tenho um projeto, Mário, que é exatamente o Augusto Ribeiro em minha comunidade, onde as pessoas entram em contato com a equipe me passa, a gente vai, marca uma agenda, a gente vai lá nas comunidades, onde a gente identifica o problema, a gente faz vídeo mesmo, cobrando a situação, vai até o poder público, quer que seja ele municipal, estadual. Já tive situações de ir até a esfera federal, representatividade aqui em Pernambuco, claro, para poder resolver situações, né, seríssimas de munícipes do nosso Jaboatão. Então, os anseios hoje da minha base é ver uma igualdade, né? Porque, na grande verdade, eu não gosto nem de falar igualdade. Eu prefiro falar uma equidade. Eu acho que seria melhor, né? Porque eu acho que a igualdade é muito relativo, mas a equidade não. A equidade é você colocar todo mundo no mesmo patamar ali e todo mundo dizer assim, não, o rico tem o mesmo direito que infelizmente tem essa nomenclatura, o pobre tem, e a gente vai respeitar aquele que tem um poder aquisitivo de um diploma e aquele que ainda está galgando aí alcançar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Então, eu acredito que hoje, o anseio da nossa base hoje eleitoral, principalmente esse pessoal que trabalha comigo, é muito diversificado. É saúde, é educação e é o saneamento básico. Que eu acho eu acho não, Mário, eu tenho certeza que é o que todo cidadão precisa para se manter bem. Um cidadão com uma saúde boa, através do saneamento básico bem cuidado, ele vai se sentir muito mais valorizado até para ir numa escola, uma saúde pública que lhe dê qualidade para você chegar lá e ser bem atendido, de fato vai ajudar bastante isso. Então, os anseios hoje da minha base é essa questão realmente de saúde, educação, claro, cada um dentro das suas necessidades diárias dentro do nosso município. E Augusto, caso você seja eleito vereador de Jaboatão, o que você poderá fazer pelo nosso município? Ótimo, vamos lá. Eu costumo dizer, Mari, que não conseguirei fazer nada sozinho. Sozinho, não. Eu sempre, quando eu faço reuniões, eu costumo dizer isso a toda a equipe. Não vamos construir um Jaboatão só. Eu creio que a primeira coisa, Mário, né? Olha, se alguém copiar minha ideia aí, por favor, viu? Vou cobrar. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, Mário, brincadeira da parte, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é convocar a população. Convocar a população para uma assembleia, e quando eu falo uma assembleia ali, é você sentar com a população numa praça, numa quadra, numa escola pública, seja onde for, num espaço onde você possa ouvir a população, né? Além do que a gente já vem ouvindo, porque na grande verdade o projeto de campanha já está montado, né, em relação a isso, né? Só não posso divulgar aqui agora pelo fato de que a gente não é candidato, né? A gente é pré-candidato, então se eu lanço alguma coisa aqui agora, posso até sofrer a minha impugnação antecipada, Deus me livre por isso, pelo né? Amor de Deus. Porque, pelo amor de Deus, Mário, né? Pelo amor de Deus. E hoje eu cuido, Mário, inclusive, né, aqui no Podemos Jaboatão, eu sou secretário-geral do Podemos em Jaboatão aqui. Então a gente cuida das candidaturas aí de mais de 40 e tantos amigos, né, que estão nessa luta também, que inclusive eu acabei de ver uns 2 que passaram aqui na nossa live aqui, tá nos assistindo também. Então assim, Mari, o que é que Augusto Ribeiro pode fazer pela população? Primeira coisa, ouvir. Segundo, buscar realmente ser cumprida as leis orgânicas do município. Nós precisamos fazer valer a lei orgânica do município. O que acontece hoje, infelizmente, no nosso município, não só em Jaboatão, tá? Eu não vou ser aqui excluir dessa questão de dizer que só é em Jaboatão, não. Mas eu creio que 90%, 80%, 90% das câmaras municipais aí do Brasil afora não cumpre a lei orgânica do município como deveria cumprir. Então, se a gente cumpre a lei orgânica do município, tudo começa a se desenvolver muito maior. E aí, Augusto, o que seria mais ou menos isso daí? É você pegar, por exemplo, hoje no Jaboatão nós temos 146 escolas municipais, né? Entre escolas, 23 creches, entre creches e FEMEI, né? E aí que dá em torno desse número aí de mais ou menos 165 mil alunos. Então, você pegar a lei orgânica, que é destinada à educação, e sentar com os representantes da classe educacional de Jaboatão, estou falando da educação porque
me puxa um pouco, né, para essa área. E é você sentar com a classe hoje da educação de Jaboatão e dizer qual é a sua dificuldade, qual é o maior problema. É chegar numa comunidade e conversar com as pessoas assim, você se sente bem representado hoje, né, pela gestão pública. E quando eu falo gestão pública, eu não estou falando de prefeito, nesse momento que tal, que deixará de tal, que virá, tá? Eu estou falando do que vai estar no momento, claro, né? Então, é conversar com as pessoas, você se sente representado, seu filho está sendo bem servido, você procurou uma creche e você conseguiu uma vaga para o seu filho ali, para sua filha, você conseguiu uma vaga na escola, né? A sua rua, ela está bem iluminada, o serviço de iluminação está te servindo, você está se sentindo bem quando você sai da sua casa e você pisa numa lama dessa? Então, o que Augusto pode fazer? É exatamente isso, fiscalizar, que esse é o papel de um vereador. Né? Porque hoje, infelizmente, os papéis ficaram invertidos, né, Mari? Hoje, infelizmente, os papéis ficaram invertidos. Vereadores hoje estão querendo ser prefeito. Quer ser prefeito, meu filho? Peça a legenda no seu partido e vai ter 2 números, não vai ter 5, não. Né? Por que quer fazer papel de prefeito? Não é assim que a gente ganha uma eleição, não é assim que a gente quem tem. Infelizmente, nós estamos voltando para aquela velha ideia do pão e circo. É o que a gente tem vivido. Aquela velha historinha do pão e circo. E as pessoas têm se deixado levar por isso. E aí o que acontece? Na hora do pega pra capar, né, o vereador ele se sai. Porque ele diz, não, isso aí não é problema meu, não. Isso aí é problema da prefeitura. Oxe, mas você não prometeu que ia fazer? Por que agora você está jogando para a prefeitura? Então, é isso que a gente precisa entender. É trazer exatamente a consciência das pessoas, fazer um processo de conscientização do papel do legislativo, do executivo, colocando cada um nos seus devidos lugares, trabalhando na fiscalização. Claro que através de ações que puder ser feita com recursos próprios, por que não? Com recursos próprios pode ser feito, claro. Mas a função do futuro, digamos assim, eleito vereador Augusto Ribeiro é essa. É chegar realmente, conversar com a população, entender as necessidades, os anseios da população, e aí sim, começar a colocar as políticas públicas, as leis orgânicas do município, a Constituição para funcionar, para garantir o direito. Para que essa bandeirazinha que tem o nome aqui, ó, da pátria, né, que é tão bonita, né, de Jaboatão aqui do Brasil, seja realmente colocada para Estou vendo. A bandeira, eu acho a bandeira mais linda. Desculpa, meus amigos que estejam assistindo aí dos outros municípios, viu? Mas a bandeira de Jaboatão é muito linda. Né? As cores. As cores é linda. Puxou as cores do nosso Brasil. Sim. Vamos buscar as cores do nosso Brasil, né? Eu acho isso muito lindo, né? Eu acho muito realmente interessante, né? Bento Luiz Figueroa, né? Quando fundou Jaboatão, ali em 1593, né? No dia 4 de maio de 1593, quando ele fundou, ele teve uma boa ideia quando trouxe essa bandeira pra gente aqui, né? Então é isso, Mari. A minha missão é essa. Você falou muito sobre mudança, né? O que você acha, ou você acredita, na verdade, que precisa ser mudado em Jaboatão? Vamos lá. Tem um conselheiro tutelar, Josué, que está nos assistindo aqui. Eu queria mandar um abraço especial aqui para ele. Josué é uma pessoa especialíssima. Olha só, Mari, eu costumo dizer que um processo de mudança não acontece de um dia para outro. Claro, né? Não acontece de um dia para outro. Eu sou muito amigo do prefeito Anderson Ferreira, né? Meu amigo. Independente de política, nós somos amigos com esse prefeito Anderson há 11 anos. Uhum. Né? O prefeito Anderson, o deputado federal André, o doutor Manuel Ferreira, né? O seu pai, seu Manuel. Né? Então, assim, abraço meu amigo Fernando Gordinho, nosso ex-vereador. Né? Então, assim, Mari, eu acredito na mudança em Jaboatão que vai acontecer passadamente. Não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Um município que tem mais de 400 anos, é um município que precisa ser colocado realmente, como eu falei há um pouquinho atrás, as políticas públicas para ser colocada com grande proporção. Né? Eu converso muito com a minha grande amiga, que inclusive é candidata a prefeita no Recife, pelo meu partido também, pelo Podemos, que é a delegada Patrícia Domingos. A gente conversa muito sobre isso. A mudança em Jaboatão ela vai começar quando a corrupção acabar. Todo o processo, e quando eu falo corrupção, eu não estou falando só quem está me assistindo aqui, Mário, minha querida, que me deu essa oportunidade de falar aqui um pouquinho.
a corrupção ela não é apenas, ou não é, na Câmara dos Vereadores, no Palácio do prefeito, não. A corrupção ela começa muito antes disso. Então, a mudança em Jaboatão hoje é a mudança da consciência. Jaboatão hoje precisa trabalhar na mudança de consciência. Não é fazer da Câmara dos Vereadores, por exemplo, um campo de batalha, porque, infelizmente, caiu na mídia, né? Caiu na mídia. Recentemente, aí uma situação, não vou citar aqui nome de ninguém, até porque não tem nem necessidade para isso. Até porque minha função aqui hoje não é falar nome de ninguém, até porque um dos seus pedidos também é isso. Exatamente, né? E não é nem do meu feitio estar falando mal de ninguém, mas falar do fato que nos hoje implica de termos uma Câmara que, infelizmente, não dá um bom exemplo. Então, como é que eu quero mudar Jaboatão se lá dentro eu não consigo mudar minha postura? Como é que eu consigo mudar Jaboatão se eu não consigo colocar uma realidade de mostrar que as pessoas elas precisam ser respeitadas? Então, o que é que eu posso propor de mudança para Jaboatão? O que é que eu posso propor? Primeiro, como eu já falei, tirar essa questão da corrupção da mente das pessoas. É aquela compra do voto que acontece poucos dias antes da eleição, né? É aquele telhado lá que a pessoa ganha em casa só para poder votar no candidato A, B e C, né? E aí depois passa 4 anos chorando quando a barreira cai, passa 4 anos chorando quando uma rua não é calçada, né? Por mais que a gente tenha visto que o nosso prefeito Anderson Ferreira realmente ele tem feito um trabalho de calçamento nas ruas, a gente tem visto recapeamentos, a gente tem visto que ele realmente tem feito um trabalho aí, né? Mas não estou falando agora nessa questão, eu estou falando realmente do poder de cobrança. Do poder de cobrança. É fazer, Mari, é fazer valer o nosso direito da Constituição que diz que todo poder emana do povo. Sim. Quando o povo tiver essa consciência de que todo poder, de fato, emana do povo, sai do povo, é o povo que decide. Poxa, nós tivemos uma luta tão grande lá atrás, para hoje nós termos o direito de ir para a urna, para chegar lá e dizer assim, olha, por favor, se você não está me representando, meu lindo, minha linda, retire-se desse ambiente, porque você não merece estar aí. Eu vou colocar alguém agora que merece estar aí me representando. Também, se não fizer durante 4 anos, beijinho, beijinho, tchau, tchau, como diz a música, né? Então, é isso que precisa ser feito. Então, a mudança que eu proponho para Jaboatão é essa. Primeiro, mudança, questão de corrupção. Segundo, mudança da mentalidade das pessoas. E, se eu puder destacar só uns 2 minutinhos, 1 minutinho e meio ou 2, Mari, em relação a essa questão de mudança ainda, a gente percebe, Mari, que hoje Jaboatão ele tem o quê? Jaboatão é um território, é a segunda maior cidade do estado, né? Nossa renda, o nosso PIB hoje, Mário, nosso PIB hoje ultrapassa dos 13 milhões. O nosso PIB hoje. A nossa renda per capita hoje é de mais de 19 mil. O nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do nosso município, está em 0,717%. Que isso daí quer dizer o seguinte, que dentro do campo geográfico, dentro do IBGE, né, a gente entende que aqueles municípios que estão a partir de 0,700 até 0,799 é considerado um índice alto do nosso IDH. E aí, para quem está me assistindo aqui, possa ser perguntando, Augusto, que danado é IDH, né? Porque às vezes, o que é IDH? É uma tríade muito, muito perfeita e linda para a gente entender o IDH. O IDH é composto por quê? É composto pela educação, saber quem é que está nas escolas, como é que está o crescimento, como é que está a taxa de matrícula, de permanência de alunos dentro do município, por exemplo, né? É voltado também para a questão do saneamento, e, acima de tudo, a economia. Então, é uma tríade que nós temos no IDH. Então, o nosso IDH hoje é 0,717 em relação ao nosso crescimento do Estado entre o Brasil. Estamos aí nessa média. Então, veja, nós ocupamos o quê? A quinta, Mari. Ocupamos a quinta posição hoje do Estado. Nós temos o 5º município hoje do Estado com o maior índice de desenvolvimento humano. Aí eu faço uma pergunta. Será que, de fato, quando a gente anda, como eu sei que você anda também com o Gessé, nas comunidades, eu vejo seus vídeos você postando, né? Tá cheio aqui, gente, muda a rota, vai por outro local, sai do Loreto, vai por outro local. Eu vejo você postando ali direto, né, nos seus stories. E eu percebo, eu digo, poxa, peraí, como é que nós temos um índice tão elevado como esse e a população sofrendo? Então, será que não chegou a hora da gente realmente, em vez de trabalhar com só apenas os números, né, a gente colocar realmente a população para realmente ser respeitada e valorizada?
É onde eu fico naquela dúvida, sabe? 700 mil habitantes, você vai ter aí 65 unidades de saúde hoje de Jaboatão, municipal, e aí você vai ter em média de 10 mil pessoas sendo atendidas a cada unidade de Jaboatão. E aí quando eu falo isso, eu falo a UBS e o USF. E olha que o prefeito antes inaugurou algumas outras, anteriormente já não tínhamos essa quantidade que temos hoje, né? Aumentou a quantidade de unidades de saúde em Jaboatão, né? Isso é obrigação, né? Sim. Isso é obrigação de ser feito, né? Isso é obrigação de qualquer gestor. Se assumiu a cadeira, meu filho, tem que trabalhar, né? Para estar ali de bonitinho, né? Isso aí é para qualquer gestor de qualquer município, de qualquer lugar. Eu defendo muito essa tese aí. Então, assim, a mudança que eu proponho é essa. É uma mudança de consciência das pessoas. A mudança realmente para que a gente diga assim, não, realmente Jaboatão está avançando. Porque slogan não resolve a vida das pessoas, não. Uhum. Augusto, você considera que tem apoio político e do povo para vencer as eleições? Uau! Que pergunta boa, Mari. Gostei. Pois Aí, você agora não fez uma pergunta? Que pergunta boa. Vamos lá. Mari, eu procuro dizer o seguinte, que graças a Deus, né? Eu sou cristão, por isso que eu falo graças a Deus, né? Não é por ser cristão que eu me contraponho a qualquer outra religião, não. Né? Porque às vezes as pessoas dizem isso, não, você é evangélico, você é católico, você é espírita, você é budista, você é ateu. Não, eu sou cristão, acredito em Deus, eu tenho meu segmento religioso, né? E acredito realmente a cada dia que o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Claro, tudo na nossa vida é proporcional ao que a gente planta, a gente colhe. Né? Isso é muito fato. E aí por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo na minha vida política aconteceu através de conquistas, primeiramente de Deus, e segundo dos esforços. Hoje, vou falar do campo político e depois eu vou falar do campo da população, né? Eu tenho hoje apoios políticos, como por exemplo, do meu presidente do partido, eu tenho do meu presidente estadual do meu partido, que é o deputado federal Ricardo Teobaldo, né, que é o deputado do meu partido, a minha presidente nacional, inclusive daqui a alguns dias eu vou estar com a live com ela, ela também me dá esse apoio totalmente, a deputada federal Renata Abreu, por São Paulo, me dá esse apoio. Aqui no nosso município, né, nós temos vários campos políticos, como por exemplo, minha gestora acabou de colocar aqui, né, Juntos Somos Gigantes, eu vi aqui quando subiu aqui a hashtag aqui que ela botou, né? Então, eu tenho apoio, graças a Deus, né, de pessoas como pessoas do Conselho Tutelar, né, de Jaboatão, que me apoia, né? Pessoas, né, como ex-políticos, ex-vereadores aqui de Jaboatão, também que me apoia. A própria delegada Patrícia Domingos, jornalista, por exemplo, né? Posso falar os nomes aqui, Mari? Tem alguma restrição em relação a isso? Posso? Então, ótimo, né? Então, como por exemplo, Moab, da Band, Tiago Raposo, também, da Rede Record, né, que tem dado esse apoio. Inclusive, quinta-feira agora eu estou com uma live com ele, né, vou estar recebendo ele na minha live. O ex-jogador de futebol, Carlinhos Bala, Paulinho Andrade, do Santa Cruz. Então, assim, são pessoas que acreditam no projeto, né? Vários professores, né? O Josué Silva, do Conselho Tutelar, assistente social também, que está conosco, né? Fernando Barbalho, que é o líder dos escoteiros aqui em Jaboatão, também, que é fechado conosco nesta campanha, né? Então, assim, são muitas pessoas que chegam e que apoiam, né? E que torcem por mim. Pessoas que às vezes até nem apoiam diretamente, mas dizem assim, Augusto, estou com você, como por exemplo, esse meu grande amigo que está escrevendo aqui, Fernando Moreira, que já foi vereador aqui em Jaboatão e que eu já tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele por um bom tempo. E sei do homem de caráter que ele é. Então, assim, Mari, a população da gente chega, graças a Deus, Mari, tem dito assim, Augusto, é a nossa vez, é a nossa hora. Vou te contar um segredo. Teve uma candidata que ia sair aqui de Prazeres. Na última eleição, ela teve 820 votos. Na última eleição, ela teve 820 votos. Ela chegou para mim e disse, Augusto, eu ia sair candidato. Eu não vou sair candidata, por acreditar em você. E eu vou desistir da minha campanha e minha equipe eu vou apresentar toda você. De fato, ela fez isso. Então, isso me deixou muito feliz, né? Como uma boa parte aí da nossa guarda municipal de Jaboatão, que levanta a bandeira, porque, Mari,
eu digo a você, eu levanto a bandeira de várias áreas. Mas se tem 3 áreas que Augusto Ribeiro, assim eleito, né, passando pela convenção, recebendo o número, sendo eleito, fará, é exatamente lutar pela educação. Por que será, né? Por que será? É educação, segurança pública no nosso município, porque eu acredito que hoje eu defendo a tese e vou defender até o fim. Precisamos ter a Guarda Municipal no nosso município armada para dar apoio logístico à nossa Polícia Militar. Hoje, o nosso 6º Batalhão, do meu grande amigo Coronel Tavares, ele tem feito um trabalho excelente no 6º Batalhão aqui na nossa região de Jaboatão. Mas imagine que, além de ter o contingente que se tem hoje na Polícia Militar, a Guarda Municipal ela pode dar esse apoio à segurança pública em Jaboatão. Porque melhorou a segurança pública em Jaboatão? Melhorou. Tivemos uma subidinha aí, mas que também não foi lá essas coisas todas, né? Porque, na grande verdade, no índice 2018-2019, tivemos aí em torno de 317, 320 mortes em Jaboatão, segundo os dados, né, do BDE, que é exatamente o banco de dados do nosso estado, né? E aí isso daí dá em torno de 7,3%. É mais ou menos nessa média aí. Mas imagine se a Guarda Municipal, ela bem treinada, trabalhando com psicólogos, né, fazendo com que a Guarda seja, de fato, deixando de ser um pouquinho sucateada que está, né, porque precisa, né, dar um investimento ali nas pessoas em relação a isso. Imagine, a Guarda Municipal atuando na rua, como, por exemplo, eu pude ir a São Paulo, já algumas vezes, e pude conversar, inclusive, com inspetores da Guarda Municipal de São Paulo, aonde eu pude entender como é a logística da Guarda Municipal de lá. Por que não trazer a Guarda Municipal igual a de São Paulo para aqui, para o município? Por quê? Já há uns anos atrás, foi autorizado o porte de armas em Jaboatão. E por que não se usa? Por que não se usa? Então, é onde eu digo que as pessoas precisam ter esta base, ter esse apoio. A Guarda Municipal, ela hoje é respeitada, claro. A gente vê que o prefeito, né, melhorou, deu alguns fardamentos e tal, mas isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás. A farda se acaba, se desgasta com o passar do tempo. Então, a Guarda Municipal precisa ser bem armada e bem trabalhada. Então, quando eu falo nessa área, é exatamente isso. É o apoio que eu tenho da Guarda. Então, eu não poderia jamais me renegar a trabalhar em pró da segurança em Jaboatão através da Guarda Municipal. Então, quando você me faz essa pergunta de Augusto, o apoio que você tem politicamente e do povo, como é que você coloca isso na balança? Eu coloco que, graças a Deus, as pessoas que quiserem entrar aí no meu Instagram depois, né, o Augusto Ribeiro PE, que quiser entrar, vai ver lá vários vídeos de várias pessoas dizendo eu apoio a pré-candidatura do professor Augusto, isso é estudante, isso é engenheiros, isso é secretária do lar, isso é merendeiras, isso é professores, isso é conselheiro tutelar, isso é delegado, isso é todo mundo. Porque, graças a Deus, as pessoas sabem que eu não tenho medo de maneira alguma de bater de frente com o errado, porque para mim azul nunca vai virar vermelho, Mari, e vermelho nunca vai virar azul. Para mim o certo é certo. Já fui até chamado pela minha gerência aí, por conta de uns vídeos aí que eu fiz, arriando a lenha, né, na situação errada que eu vi, mas eu disse, se quiser me exonerar, me exonere. Mas eu vou continuar falando, porque eu não tenho papa na língua em relação a isso. E graças a Deus não me exoneraram não, estou garantindo meu pão de cada dia ainda, estou pagando minhas contas. Augusto, esse processo, né, de pandemia que a gente está vivendo agora, não teria como fazer outra pergunta relacionada a isso. Quais são os desafios de ser vereador, caso seja eleito, nesse processo de pós-pandemia? Certo, vamos lá. Essa questão é muito difícil, né? Inclusive, vamos nos solidarizar aí com todos os familiares, né, que perderam seus entes queridos, tanto em Jaboatão, como também em Pernambuco, no Brasil, né? Eu fui prova disso, Mário. Eu peguei o Covid-19, né? Eu passei por essa situação, né? Até Carlinhos Bala brincou comigo, ele me chama de negão. Ele fez, negão, tu pegou a primeira vez, ficou bom, depois pegou pela segunda. Peguei 2 vezes. Sério? Nossa. E os meus... É terrível. E os meus médicos, Mário, inclusive, disseram o seguinte, Augusto, a gente nunca viu isso. Uma pessoa pegar 2 vezes, você foi o premiado. Você tem que ser estudado. Eu disse, não, quero ser estudado não. Com essa situação, não quero ser estudado não, né?
Então, assim, Mari, o período pós-pandemia vai ser um período muito novo, né? É algo que vai ser muito gradativo, né? Eu tenho certeza que 2021 é todo mundo de máscara ainda, não tem para onde correr disso, né? Louco é quem for para Réveillon aí, de alguns lugares que ainda vão ter. São Paulo já cancelou, eu acho que Recife também, Jaboatão deve fazer o mesmo, Pernambuco, um decreto aí que se cancele, né? Louco é quem for para Carnaval, apesar de quem gostar, né? Eu acho que é uma questão de consciência, porque ainda é muito recente. Então, a questão pós-pandemia vai ter que ser estudado com muito critério, certo? Muita responsabilidade, porque infelizmente o que a gente viu muito aí no Brasil ainda foi a corrupção imperando além do que deveria, né? Porque infelizmente a gente já sabia que ia ter, mas foi além do que a gente esperava, né? Porque muitas vidas morreram por displicência de muitos prefeitos, de muitos governadores aí, né? Infelizmente tem algumas falhas aí da presidência. Então, assim, nós precisamos ter muita cautela. Pós-pandemia vai ser algo muito novo. Eu não costumo dizer que vai ser um novo normal. Para mim, ou é normal ou não é. Não tem essa história para mim de novo normal. Eu não gosto muito de usar essa... Sabe, eu não gosto de usar esse termo, né? O novo normal. Eu escuto muita gente dizendo isso. Eu parei para analisar e falei, gente, ou é novo ou não é. Você acha de novo normal? Não. Né? Então, eu espero que volte ao normal. Precisamos voltar ao normal, né? Mas tudo com consciência. Então, assim, Jaboatão precisa acordar em relação a isso, né? Tivemos um atraso muito grande no centro de triagem para ser inaugurado. Foi inaugurado, foi colocado, né, à disposição da população, ainda está se desarmando aos poucos. Mas eu entendo que precisamos ir com muita calma para que a gente, depois dessa pandemia, não retorne como outros países já retornaram. A economia é importante, Mari? Sem dúvida. Sem economia não tem saúde, principalmente mental. Sim. Mas é necessário entender que a economia nunca vai ser maior do que a saúde. A saúde tem que ser em primeiro lugar em tudo, porque sem saúde não se gera economia. Qual é o doente que vai trabalhar? Não trabalha. Então, coloca-se uma mesa aí, aquele velho grupo de crise, senta e diz assim, ó, como é que vai ser essa retomada de verdade? Não é uma retomada aleatória, não. Vamos trabalhar realmente para dizer assim, controle, fiscalização e, principalmente, chegando lá, né, papai, se permitir essa nossa eleição aí, é exatamente isso. Augusto Ribeiro vai estar com sua equipe fiscalizando, principalmente, a saúde pública de Jaboatão, para saber se está sendo cumpridos os protocolos e se está sendo cumprido realmente, como eu já falei no início, a lei orgânica do município em relação à saúde e, principalmente, com esse aditivo relacionado à pandemia que a gente enfrentou, estamos enfrentando e sabe lá Deus quando vamos passar por ela, né? Vamos passar dela, que diga. Augusto, tem algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo e eu queria ler algumas, assim, porque a gente também precisa, né, saber o que o povo está querendo saber também. Fica à vontade, Mário. Vou aproveitar aqui e pegar a última que já perguntou aqui, de oficial. Ótimas colocações, professor, mas você pretende trabalhar em prol do município, mas qual seria a sua base? Marcos Freire, Barra de Jangada. Olha, Mari, quem foi? Dia Oficial, é? Dia Oficial, isso. Meu grande amigo Dia Oficial, um forte abraço para você, tá? Obrigado pela pergunta. Olha só, eu costumo dizer que o vereador ele é do município. Ele é do município. Essa história de, vamos supor, exemplo, Augusto de Muribeca, Augusto de Marcos Freire, Augusto de Barra de Jangada, você centraliza. Sabe o que eu acho horrível? Eu já fui assessor de 2 vereadores aqui em Jaboatão. Belarmino Souza, que é atual vereador, e hoje vereador Edmilson Monteiro, do Curado 1. E uma das coisas que eu não gostava de ouvir, eu dizia até para eles, ficavam rindo. Eu dizia, meu irmão, eles diziam para mim, Augusto, você é louco em relação a isso. Eu digo, mas é verdade. Essa história de dizer que você é vereador de um município, não. Vamos dividir as áreas do município para trabalhar. Tu não entra na minha área, eu não entro na tua. Que conversa? Que conversa? Eu não aceito isso, Mari. Sabe por quê? Porque eu, caso eleito, serei vereador do município do Jaboatão dos Guararapes. Então, da mesma forma que eu defendo os interesses de Bulhões, eu tenho que entender que eu tenho que defender os interesses de Barra de Jangada, das Malvinas, lá de Cajueiro Seco, de Prazeres, de Dom Helder, do Cajá, entendeu? Das comunidades mais carentes, como, por exemplo, a Sapolândia, lá em Muribeca. Então, Cito Pica-Pau em Marcos Freire. Então, assim, essa resposta,
Eu costumo dizer que a minha base hoje, ela é em vários lugares. Agora, claro, eu hoje sou professor do Estado, aonde a minha escola, por exemplo, é em Marcos Freire. Então, eu tenho alguns serviços prestados um pouco a mais do que Marcos Freire. Mas não quer dizer que quando o pessoal lá da Baixa da Colina em Cavaleiro me ligou para a minha equipe, para a gente marcar, para ir lá verificar o Rio Tegipió, que corta ali, né, a Baixa da Colina, a gente foi lá, fizemos um vídeo, cobramos, ficamos em cima. Quero mandar um abraço para meu amigo Lohan, que é o gerente da Regional 2, né, da nossa Regional 2 lá em Cavaleiro, e ele se prontificou e disse: professor, vamos resolver esse problema. Mari, em menos de 20 dias estávamos lá com as máquinas, mentira, 25 dias, estávamos com as máquinas lá para fazer o serviço acontecer, e foi feito. Esse ano teve chuva. O pessoal de lá, da Sapunu, da comunidade Sapunu, tá com um sorriso aqui. Quando eu chego lá, o pessoal eu pareço que mais que sou uma estrela, Mari. O pessoal tirando foto, eu fico me achando. Mas por quê? Porque, na grande verdade, eu não tenho essa questão da base, né? Eu procuro dizer que nós temos que polarizar a política pública em Jaboatão. Então, a minha base foi Di que perguntou, não foi? Isso. Não é Barra de Jangada, não é Marcos Freire. A minha base se chama Jaboatão dos Guararapes. Aonde tiver um munícipe aqui me ouvindo e quiser somar no time Juntos Somos Gigantes, venha pra cá que vai ser bom. Eita, não pode pedir voto, não. A gente, sim, a nossa ideia aqui do Jaboatão tem justamente foi trazer os pré-candidatos agora, inclusive, que muitas pessoas dizem: mas aí é só em novembro, o pessoal não tá ligado em política agora não, e tal. E a nossa ideia, de fato, foi trazer essas propostas, e principalmente a partir de agora, depois de alguns enquetes que a gente fez aqui no Jaboatão Tem, e a gente viu a quantidade de pessoas. Eu sabia que seria assim a enquete, mas foi além do que eu imaginava, de pessoas que não lembram em quem votou, principalmente para vereador aqui de Jaboatão. E mais ainda de acompanhar o seu eleito, ou tipo, o meu não foi eleito, então não quero nem saber quem é que está lá, não sei nome, não sei para onde é que vai, não sei quem são os vereadores de Jaboatão. Você sabe, as pessoas sabem um ou outro de que é do seu bairro, justamente isso que a gente está tocando no nome agora, porque o vereador promoveu ou conseguiu calçar a rua lá com o prefeito, com a prefeitura, ou levou materiais dentro dos seus projetos, enfim. Aí eu conheço aquele do meu bairro, mas eu não sei quem são os vereadores do município, como é que eles fazem essa fiscalização na gestão, enfim. Então, é muito importante você falar sobre isso, e eu queria saber sua opinião em relação justamente a hoje, né? Em relação à tecnologia, às mídias sociais. Como você pensa e como você acredita que pode ser feito essa fiscalização e esse acompanhamento da gestão do vereador aqui no município através das redes sociais ou através do acompanhamento mesmo desse vereador ou do prefeito na gestão do município? Ótimo, Mário. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo, né? Um abraço aqui para Moisés e Amanda, que está aqui nos assistindo aqui. Um abração para eles aí. Tamo juntos. Mari, eu procuro dizer que hoje as mídias sociais ela é uma arma fortíssima para tudo. Para tudo, né? A eleição de 2018 aí para presidente da República praticamente foi definida através das redes sociais. Então as mídias sociais hoje, ela se tornou aquela arma que a grande mídia calava e as redes sociais hoje ela publica, né? Hoje o que era errado era aquela... Porque antigamente o que acontecia, né? Um erro de um vereador, por exemplo, vou citar vereador porque é o que a gente está discutindo aqui. Um erro de um vereador de uma capital, por exemplo, ou de uma cidade como Jaboatão, dos Guararapes, era encoberto pela grande mídia. Por quê? Porque chegava-se lá e dizia: não, esse aqui é meu amigo, então guarda. As mídias hoje, acabou essa história. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, tá aí para dizer assim: cheguei, ninguém me tira mais. Tá aqui hoje, por exemplo, claro, páginas importantes, Instagrams importantes de responsabilidade e credibilidade, como, por exemplo, o de vocês, né? O de vocês aqui, né? E não é missa de corpo presente não, viu? Não é à toa que vocês têm mais de 20 mil pessoas seguindo vocês, é porque vocês realmente têm, né? Um compromisso, uma seriedade. Dá para eleger vereadores, viu? Dá para eleger vereadores. Mário, eu tô achando que você vai sair vereadora. Não. Pode ter certeza. Então, mas seria uma boa representante, sem dúvida. Você, o Gessé, seria
Dois Vamos representantes ideais. como sociedade civil, a gente já está fazendo nossa função. Ótimo! Então, Mari, partindo desse princípio, eu acredito que existe hoje o canal da transparência, né, o portal da transparência, que nós podemos assim avaliar. Jaboatão precisa implantar isso urgente aqui, porque o município que é o segundo município maior do estado, onde nós temos mais de 700 mil pessoas habitando aqui, e ainda não temos um portal de transparência no município, tem alguma coisa errada. Não se pode. Nós temos que ter uma Câmara de Vereadores fiscalizada, nós temos que ter o Executivo fiscalizado, nós temos que ter todos os órgãos que competem em relação à defesa da população fiscalizado. Ora, se eu não devo, eu não temo. É aquela velha história. Quem deve se esconde, quem não deve bota a cara a tapa e diz assim, estou aqui. Então, por que a esfera estadual tem, a esfera federal tem, e a nossa municipal não temos esse portal aí com a eficácia? Né? Eficácia e eficiência. A gente precisa colocar. Então, de fato, eu acredito que a gente pode usar as redes sociais sim para fiscalizar as atuações. Podemos usar sim. Podemos e devemos usar, né, as redes sociais para realmente, não é intimidar o vereador, intimidar o prefeito e secretário municipais, mas é para mostrar a ele e dizer assim, ei, eu saí de casa, enfrentei uma fila de meia hora, uma hora, para colocar 2 números na urna para prefeito, 5 na urna para vereador, e eu quero que você me diga, o que é que você está fazendo com o dinheiro que eu pago dos meus impostos? Não é assim não, meu filho. É igual mamãe, antigamente, né? Vai comprar, tem 50 reais aqui. Ei, quando voltar eu quero o troco na minha mão, viu? Preste conta. É isso que eu quero dizer. Prestação de conta do dinheiro que o povo tanto soa de manhã, que pega seu ônibus lotado, seu metrô, que quebra muitas vezes, mas está ali para poder trabalhar e pagar os impostos. Então, as mídias sociais, eu sou defensor totalmente de regulamentar todas as mídias sociais, por exemplo, como vocês terem liberdade de imprensa, né, junto à prefeitura, junto à Câmara Municipal, né? Jaboatão não tem, por exemplo, uma TV municipal. Por quê? Por quê? Nem no YouTube? Tem que ter, pelo menos, para as sessões plenárias ali, ser colocado em pauta e todo mundo assistir o que está acontecendo ali dentro. As votações são feitas na Iamari. Pois é, isso é uma das minhas... não posso falar de proposta. Mas, enfim, isso é uma das minhas, né, pretensões de emenda para o município. Dar visibilidade a quem de fato tem. Imagine, uma Mari, um Gessé, mostrando imparcialmente o que acontece numa Câmara Municipal na sessão plenária. O povo ia amar ver isso. Recife tem, Jaboatão não tem? Então, eu defendo claramente a liberdade de expressão de imprensa, né? Liberdade de imprensa dentro do nosso município. E pode ter certeza, viu, minha amiga? Lutarei caso chegue lá, viu? Para isso. De verdade. Augusto, infelizmente nosso tempo já está acabando. Daqui a pouco faz 1 hora, o Instagram bota a gente para fora. Ele expulsa mesmo. Então eu gostaria que você fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem aqui também para o povo de Jaboatão. Ok. Tem 1 minuto? Tem 1 minuto? Temos 3 minutos. Então vamos lá. Então vou ser bem rapidinho, tá? Bom, Mari, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer, né, a você, agradecer a sua confiança, a confiança do Gessé, a confiança do Jaboatão tem, né, por estar abrindo esse espaço, não só para mim, mas para todos os meus amigos que também estão na briga. Quando eu falo na briga é num bom sentido, né, por ver um Jaboatão melhor, por ver um Jaboatão gigante, por ver um Jaboatão transparente, né, porque quando vocês abrem o espaço de vocês nas redes sociais, vocês estão se comprometendo ainda mais com a política de Jaboatão, né, quando vocês fazem um espaço como esse aqui. Então eu quero agradecer de verdade a vocês por esse momento. Agradecer a todos que realmente nos assistiram até agora, os que vão assistir depois, quando a live ficar salva, né? Agradecer ao amigo Azaf, né, que teve esse momento de interlocução aí, nosso jornalista, né? Que me deu essa oportunidade aí junto a você, me apresentando essa pessoa maravilhosa que é a Mari e o Gessé, né? E agradecer também, né, a todos que estiveram aqui nesse momento, fizeram perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer lá no meu Instagram, né? Meu Instagram está em cima, né? O Augusto Ribeiro PE, né? Porque depois que termina que não dá para ver, então é o Augusto Ribeiro PE, né? Meu Instagram, meu Facebook a mesma coisa, YouTube também, Falando Sério com Augusto Ribeiro. Quem quiser
para falar comigo, pode ir nessa direção aí. E a mensagem que eu deixo para Jaboatão é o seguinte: Jaboatão dos Guararapes, terra de povo guerreiro, como diz a música do nosso Jaboatão, Jaboatão dos verdes vivos, dos seus altivos canaviais. Nós precisamos entender que nós temos a mudança sim para esse município. Sabe quem é a mudança? São vocês. Não sou eu, a mudança não é um outro que vai estar ali, não. São vocês que vão mudar Jaboatão. São vocês acreditando que Jaboatão tem uma solução e, de verdade, nós vamos conseguir, de mãos dadas, sermos gigantes. Porque nós podemos. Podemos sim mudar Jaboatão. Sozinho, Augusto Ribeiro não faz nada, Mário não faz nada, Jefé não faz nada, Jaboatão não faz nada. Mas, juntos, nós somos gigantes de verdade. Então, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua família, trazendo muita paz, prosperidade para todo mundo que assistiu essa live nessa noite. Então, muito obrigado. Paz no coração de todo mundo. Muita paz de verdade. Amém. Obrigada, Augusto. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente até agora. E boa noite. Boa noite.